Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e vamos para o Kansas. Sinceramente, se a gente fosse para o Kansas de fato, acho que seria uma viagem legal, seria uma viagem da hora. Eu só não sei as circunstâncias que essa viagem iria acontecer. Pois é, Mas falando sobre a obra, falando sobre a obra, bem, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, o que você achou de Capote no Kansas? o quadrinho em que lemos é uma história complicada. É uma história de que é sobre um autor que escreveu um livro. Eu imagino que esse livro deve ter vendido horrores. Um romance, um dos primeiros romances não ficcionais. Porque apesar de ter a vibe romance, é sobre um fato que aconteceu, né? Sim, Sobre um acontecimento, um assassinato que aconteceu no Kansas, e o nosso querido Capote ele vai ir atrás de informações desse assassinato que aconteceu e depois fazer um livro que foi estrondamente vendido. Sobre o quadrinho, eu começo dizendo que ele é um quadrinho que tem seus pontos altos e baixos e que no meio do caminho talvez ele fique numa nota 5 ou 6, assim, dando spoiler das notas. Porque ele tem ideias muito boas, ele passa muito bem da sensação que você sente quando o personagem chega lá no Kansas, vê que a população está sentida, porque que ela era uma família que que foi assassinada, era amada e gostava e gostada por todos em volta. Muitas pessoas, muitos de agentes policiais, muitas pessoas da imprensa local não quer muito falar com ele porque vê ele como estrangeiro, já que ele é de Nova York. Então eu vejo uma história muito boa por esse lado, de saber passar essa climatização. Agora o problema é que eu sinto uma certa aceleração narrativa e que me falta, nesses bons momentos, ter mais peso dramático, ou que deveria se entregar mais peso dramático do que as histórias, do que a história que a gente está lendo poderia entregar. Então, em alguns momentos, eu tenho uma sensação de pouco peso dramático, pouco peso da história que está sendo retratada, dos acontecimentos que estão sendo retratados, e isso para mim dá uma pegada. talvez o ponto mais curioso, o que ele nos coloca, como você bem colocou, é um fato real, colocado dentro de um romance, Uhum. ao qual, E que não tem nenhuma versão do livro, né? pois, Assim, da obra em questão. no finalzinho só que vai ter um lançamento e É. tal, mas tem alguns pontos que tem nessa obra que é curioso. Um deles, a pessoa que mais fomentou o Capote a ir para o Kansas foi a autora de um dos livros que eu mais gosto. Não, eu gosto muito do filme, na verdade. E o livro, ele é incrível, que é O Sol Nasce para Todos. Uhum. Que mostra como o racismo existe na região. O fato mais importante para quem for pegar o quadrinho ou para quem for pegar qualquer coisa do Capote. Ele tem dois livros maravilhosos. Um no Brasil, que é o Bonequinho de Luxo, que virou filme, Uhum. e A Sangue Frio, que é essa história que tem no Capote. Que é essa história aqui, a Capote no Kansas, que está sendo retratada no quadrinho Sim. que a gente leu. O mais curioso é que todas as entrevistas dele foram datilografadas para ele ter uma ideia, para ele ter uma linha narrativa, né? Segundo relatos, dão mais 4.000 páginas. Não. De todas as entrevistas que ele fez. Porque ele faz entrevista com algumas pessoas do povoado, com algumas pessoas que eram próximas, com a polícia, com os próprios assassinos. Sim. No quadrinho aparece só uma outra personagem, mas ele entrevistou quase que a cidade inteira. Entendi. Para fazer todo esse percalço. Então, o que eu estava fazendo, rapidamente, eu estava pegando algumas informações aqui para que eu não me perdesse, que, cara, é muita informação. A família Clutter Que foi assassinada. Estava na sua fazenda feliz da vida quando dois caras resolveram chegar lá para fazer um roubo e acabou matando todo mundo. Esses dois caras foram presos e o Capote viu essa informação num jornal, num cantinho de jornal, literalmente no rodapé, e pensou, tá aí uma boa história. Ninguém tá comentando sobre isso, ninguém vai falar nada sobre isso, vou lá pra ver o que tá acontecendo. Ainda mais que pelo que eu vi, a cidade de Kansas, por ser uma cidade interiorana, não é a cidade mais
turisticamente badalada para as pessoas irem. O Perry e o Dick foram os dois criminosos. Não tinham motivo nenhum para fazerem a atrocidade que fizeram para a família em questão. Pessoalmente, tem alguma rixa, nada. Tanto que no começo, né, quando ocorreu, alguém pensou, poxa, foi rixa, foi porque estava devendo dinheiro, foi porque... Não, a família... Algum motivo teve. Algum motivo teve, mas o motivo em que se especulou inicialmente... Não era nenhum desses. Não era nenhum desses. Foi literalmente uma... Daí o nome dele, o nome do livro... A Sangue Frio. A Sangue Frio. Ou seja, eles fizeram o que fizeram, sem remorso, sem pensar em nada, a sangue frio, para matar aquelas 4 pessoas, o pai, a mãe e um casal de filhos. Nessa investida do Capote, literalmente acontece uma coisa muito curiosa. O que deveria ser visto apenas como um caso isolado, numa cidade pequena, sem repercussão nenhuma, virou uma repercussão nacional. O julgamento, a condenação do indiciamento até os caras serem presos, se eu não me engano, foram 6 anos. Até que teve recurso, mas eles acabaram sendo enforcados. E o mais interessante, pelo menos dentro da obra, é como a obra tenta mostrar o Capote. Algumas vezes, aí olhando para Capote no Kansas. É interessante como eles tentam mostrar o Capote de uma maneira que inicialmente vai lá pensando em estrelato. É a famosa pessoa que vai de uma cidade grande, vai para uma cidade interiorana, acreditando que é a última bolacha do pacote, que ele vai chegar lá e já fazer tudo acontecer. E não, né? A gente sabe que as relações humanas, ainda mais numa cidade que é pequena, em que o convívio e o olhar no olho, o cuidado, muitas vezes, é muito mais presente do que uma cidade grande. Que uma cidade grande é muito normal. Infelizmente, não sei, você tem uma impessoalidade com algumas pessoas. De que você não conversa muitas vezes com as pessoas do dia a dia, não dá bom dia, não do dia a dia da sua rotina, né? Mas as pessoas com que você, no meio do tráfego para ir para alguns lugares, você não fala bom dia, etc. Ou tem pouco conhecimento daquelas pessoas, ou nenhum conhecimento. Já numa cidade interiorana é extremamente o oposto. A maioria das pessoas se conhece, para se acontecer uma fofoca de um lado para o outro é muito fácil. Por ser uma cidade pequena, e muitas vezes de ter uma herança fraternal de pai para filho e etc, é muito comum falar, fulano que é filha de tal ciclano, daí acabam sendo amigos e mantêm um certo contato. Apesar dele vir de uma cidade grande como Nova York e querer ir para o Kansas já colocando na pompa de irei chegar e fazer tudo o que eu quero, uma cidade interiorana, por incrível que pareça, é o oposto. Porque o seu problema não é muitas vezes se provar da qualidade do que você é profissional, assim, da qualidade pessoal que você tem, de você saber relacionar com as pessoas, saber conversar, respeitar essa visão diferente. Você pode não concordar, mas respeitar essa visão diferente das pessoas, dessas pequenas relações. E é essa situação que ele sente muito choque, e quando ele vai começar a angariar informações do assassinato para fazer o seu livro, muitas pessoas têm uma certa repulsa por ele. Além de saberem de que ele é de uma cidade grande e entenderem de que ele não vai saber falar, vamos dizer assim, a língua deles, também é pelo fato de que, como que você, depois de uma grande dor, de uma grande perda de uma família que era amada por todos, vai de repente falar de bom grado por um estranho, e que você tem a sensação de que aquela pessoa só está ali para extrair alguma coisa de você e que ela vai fazer riqueza com aquilo ali. Então, assim, a família, exatamente, então, já é estrangeiro. Sim. E ainda sabendo de que porque a informação do que ele é, de saber que ele é um repórter, já tinha vazado para toda a cidade. Então a galera já estava com 2 pés atrás. Sim. O mais curioso é que, enquanto você falava, eu só me lembrava de um programa do Jô Soares, em que uma vez ele ele propôs uma ideia muito legal. Falando essa ideia de impessoalidade. Ele falou, gente, você conhece o pessoal do seu bloco? Óbvio que ele está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas isso vale para Nova York muito bem. Você conhece o pessoal do seu bloco? Então, que tal você saber quem é o seu vizinho? Quem é o seu vizinho do andar de cima, do andar de baixo, do bloco da primeira entrada, da segunda entrada? E nessa ideia, muita gente foi sabendo que, assim, dentro daquela comunidade... Eram praticamente desconhecidas. Desconhecidos. Então, de repente, alguém falou, tô precisando de um advogado, tô precisando de um dentista.
O bloco se uniu. Uma vez uma pessoa comentou com o Jô Soares sobre isso. Por que eu tô levando esse ponto? Exatamente por isso. A cidade pequena tem gente se conhece. A cidade grande nós não nos conhecemos. Assim, das pessoas ao redor. Porque, obviamente, a gente não tem amigos em outras localidades. Mas ao redor, muitas vezes, nós somos... E é esse capote que vai. Então, se você está achando estranho, pense em você indo para uma cidade do interior. Pessoas que... os nossos ouvintes que estão vendo que são do interiorano, eles vão falar, beleza, eu vejo isso aqui todo dia. Tanto que eu já morei numa cidade interiorana e é exatamente isso. Então, era horrível. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto. Eu me julguem pelo que eu faço e não por quem eu sou, filho, pai, etc. Cara, é horrível. Porque se qualquer vírgula, qualquer A que faça, a galera já aponta, nossa, mas você é filho de fulano, como que você tá falando tais coisas? E não era nada de absurdo, assim. Sim. Não era nada criminoso, melhor dizendo. Era só algumas coisas que você tinha uma diferença de pensamento e as pessoas te jogavam. E aí eu lembro do meu avô em questão, ele era pastor. Daí, cara, qualquer A que eu fazia era horrível. Aí qualquer desavença já falava, o neto do pastor lá. Nossa, era péssimo, era péssimo. Daí muitas vezes eu tinha que aguentar insultos, porque o neto do pastor não pode se enervar quando alguém... Então, assim, é esse contraste que eu acho que na obra Capote no Kansas, infelizmente, não fica legal. Porque é interessante o modo como eles nos apresentam os personagens, mas é como você muito bem colocou, essas mudanças que eles fazem... Não parece ser uma mudança gradual. Não é gradual. É muito repentina. Não é uma coisa natural. Ou pelo que você está lendo. É natural, se você olhar da perspectiva, que seria comum a partir do momento que ele respeita a população, ele conseguir ganhar esse respeito. Não parece ser tão orgânico você sentir o peso, porque é muito repentino. Então, essa... Assim, repentino pra gente que tá lendo. Assim, pra mim que já conhecia a obra... Eu fui lendo e fui pensando, eu tive que ir remontando algumas partes para conseguir fazer a ligação completa. No seu caso... Eu não sabia de nada. Como você não sabia de nada, então foi muito mais, talvez, trabalhoso. Não é trabalhoso, mas pouco... Natural? Pouco orgânico? Um pouco... Não foi tão forte o pesar dramático. Eu entendi e sabia o que estava acontecendo, mas por ser muito repentino e literalmente de uma página para outra algumas vezes, eu já tinha que... Um exemplo, para não ficar tão abstrato. Ele tenta conversar com uma família no dia do funeral, que você questiona muito. Sim. Porque no funeral, a última coisa que você quer conversar é justamente falar do que aconteceu. Ainda mais nessa situação de assassinato. E aí, obviamente... As pessoas não gostam de ele ir lá e tentar interrogar e ele vai embora. Na página seguinte, ele já está conversando com os delegados, com algumas outras pessoas da imprensa local, como se fosse brother, já tomava um cafezinho da tarde na página seguinte. Então assim, como tinha uma página... você já presume de que o que ele fez, mas eu não sei o que ele necessariamente fez. Ele mudou de roupa, Ele mudou de roupa, mudou o palavreado, porque obviamente tem sotaque, etc. Mas eu presumo que ele fez. Eu não vi o que ele necessariamente fez. Essa que para mim é a grande questão do quadrinho. Então essa aceleração de algumas questões, e obviamente, eu presumo de que eles tiveram que fazer isso, porque é um quadrinho que tem 150 páginas. Então, por aí. Então eles deram uma acelerada em algumas coisas. 184, para ser mais preciso. Se fosse umas 200, poderia talvez, nesse meio do caminho, mostrar algumas coisas para não ficar tão acelerado. Talvez. Tanto que um dos exemplos que a gente já viu é Superman Grandes Astros, de que quando acontece a catástrofe em Krypton, por favor, gente, eu acho que vocês já imaginam o que aconteceu em Krypton. 2 páginas, uma página com 4 quadros, exatamente, já exemplificando o que aconteceu. E, obviamente, por você já saber a história, você já fica bem tranquilo. Então, talvez essas questões poderia ter um pouco mais cuidado de como que ele conseguiu, mas eu ainda acho que é uma história bacaninha. Uma parte que você gostou? Putz, eu não sei, porque eu lembro mais do que eu não gostei. do que eu não gostei. Uma parte que você não gostou? Então,
Eu gostei, eu tava gostando e depois eu não gostei mais. Porque ele, no quadrinho, mostra conversando com uma menina que seria uma única que sobreviveu. E os diálogos com ela são muito bons. Com a Nancy. Exatamente. E depois que eu descubro o final, pra não dar spoiler, quebrou pra mim tudo. Sim. A magia daqueles diálogos, depois que você descobre de como que aqueles diálogos realmente aconteceram, me quebrou. Então, eu gostei e deixei de gostar. Não sei se eu quebro o programa, né? Mas... E a sua? Mas eu concordo com você. Essa parte da Nancy realmente... Porque faz todo sentido aqueles diálogos. Faz. Porque tá dentro do romance, né? Tá dentro do romance. Tá dentro do romance, tá dentro da ideia de romance. O problema é que como eles colocaram na obra, é uma informação que é primordial ser dada. Só que eles fizeram de uma forma qual não fica tão... Perde o peso. Perde o peso. Perde o peso. Na minha opinião, perde o peso. Porque todos aqueles diálogos que eram bons, no final... Não é bem isso. Aí eu fiquei... Exatamente. Isso é que acaba dando um gosto... Dá um gosto amargo. Dá um gosto amargo. O seu é também a mesma coisa? Mesma coisa. Mas você não falou... Eu já sabia. Mas você que leu o livro, você não falou muito, achou falou? Porque... eu já sabia, mas... Não, quando comecei a ler, eu tinha... Sabe aquele negócio, eu já sabia, mas esqueci? Então fui. E depois eu... Caramba! É verdade. Lembrei. Droga. Gente, faz muito tempo que eu li o livro. Então... Mas é um livro muito legal. É um livro muito... O quadrinho é interessante, a temática é interessante. E tem uma coisa muito, muito legal, é que a cidade do Kansas depois disso. Que bom que você veio e fez o que você fez. Porque deixou respeito pra cidade, né? Porque não virou um caso esquecido que só a cidade lembra. Até, assim, quem lê Truman Capote, que era um escritor maravilhoso, vai saber que aquilo ali aconteceu. Entendi. Então... Ele acabou mantendo o nome da família, manteve a história da cidade. Aproveitando fazer uma pergunta. Ele mantém muito respeito da cidade, não só falando, uma cidade do interior. Não, ele mantém o respeito da cidade. Entendi. Literalmente, ele não vira uma cidade do interior. Uma cidadezinha ali e aí... Não, vira uma cidade que ocorreu um fato importante para aquela comunidade. Ok? Então... Você que ficou até aqui já conhece as regras, já conhece as normas. Tenham todos um bom dia. E aceitamos dicas.